Boa tarde. A gente continua ainda com o assunto de correlação, só que agora eu vou falar de correlação espúria. E para isso eu vou usar um exemplo aí didático, né? Que já é bem conhecido, do professor Bill Shipley, né? Então ele coloca aqui um gráfico onde cada ponto representa uma cidade, tá? E que se tem a quantidade de igrejas por cidade, né? E aqui a quantidade de assassinatos, né? Então é uma coisa bem estranha, quer dizer, relacionando uma coisa com a outra, deu uma correlação bem forte, né? Acima de 0,9. Né? Então, quer dizer, se eu analisar direto apenas essas duas, o que está acontecendo? Conforme aumenta a quantidade de igreja em cada cidade, também aumenta a quantidade de assassinatos. Né? Então, assim, quando você tenta interpretar a correlação como se fosse causa e efeito, dá essas coisas esquisitas que a gente chama de correlação espúria, né? Que não faz muito sentido. Quer dizer, se eu analisar a quantidade de igreja como se fosse causa dos assassinatos, quer dizer, qual a solução aqui? Seria fechar a igreja, né? Eu tenho que fechar a igreja para poder diminuir o assassinato. Você fala, porra, não faz sentido isso. Então, o que acontece? Deve existir alguma outra variável, né, que poderia ser causa comum dessas duas, um outro processo causal aí, né? Então, nesse exemplo, é o tamanho da cidade, né? Então, cidades grandes têm mais igreja. Cidades grandes têm mais assassinato. E aqui eu poderia criar outros exemplos. Então, cidades grandes têm mais padaria, cidades grandes têm mais batida de carro, e assim vai, né? Então, quer dizer, a causa comum aqui nesse exemplo é o tamanho da cidade, tá? Então, o que é espúrio? Espúrio é eu tentar interpretar a correlação que existe entre duas coisas que, na verdade, elas são efeitos, ela não tem uma relação direta entre elas, né? Bom, e isso serve para a pessoa fazer várias piadas com esse assunto, né? Então, por exemplo, aqui você tem consumo de chocolate e quantidade de prêmio Nobel, né? Correlação de 0,79. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, o país precisa consumir mais chocolate para ganhar prêmio Nobel? Será que isso aí vai funcionar, né? Pô, não, deve ter uma terceira variável que a gente não entrou na nossa análise, né? Então, se você olhar os países que estão aqui, né, Suíça, Suécia, Dinamarca e Reino Unido, e assim vai, Alemanha, né? Estão aqui no canto superior direito. E aqui para baixo está lá Brasil, né? China, Japão e tal. Então, provavelmente são os países mais desenvolvidos, né? Tá? Então, não tem a ver com o consumo. Quer dizer, a ideia qual é? Que isso aqui seria a causa comum, né? O país mais desenvolvido, ele consome mais chocolate e tem mais prêmio Nobel, né? Outro exemplo, aqui o cara relacionou, você tem uma linha preta e uma vermelha, né? A preta é doutorado em engenharia e a vermelha é consumo de mussarela, né? Então, quanto mais consome mussarela, mais doutorado em engenharia. Você fala, não faz muito sentido, mas a correlação deu 95, tá vendo? Tá? Então, nesse caso, o que está acontecendo é que você tem uma série temporal. Então, ao longo do tempo, o consumo está aumentando, né, de queijo e também a quantidade de pessoas com doutorado está aumentando, mas não que tenha uma relação direta entre os dois, né? Quer dizer, o que está por trás aí é simplesmente uma sequência temporal. Esse site aqui, deixa eu mostrar aqui. Bom, esse é do Bill Shipley, né, que eu comentei. Ele tem um livro que chama Causa e Correlação em Biologia, recomendo muito, já tem uma edição mais nova. Tá? E, inclusive, ele começa o livro a partir desse ponto. Ele fala assim, bom, se correlação não quer dizer causa, então o que eu posso concluir a respeito de uma correlação? Né? Então, acho que é bem interessante esse livro aqui. Vale a pena ser lido mais de uma vez. E esse aqui é um que tem aí também na Amazon, né? Quem quiser comprar, ele fala agora um livro ridículo, né? Que assim, são, sei lá, 200 páginas só de piada, né? Então ele tem aqui a quantidade de suicídio e gasto em ciência nos Estados Unidos. Quer dizer, quanto mais gasto em ciência, mais suicídio tem. Aqui filmes do Nicolas Cage e afogamento em piscina. Né? Correlação é de 0,66. Tá? E aí vai, quer dizer, o cara tem um monte de exemplo aí, eu não vou gastar tempo de vídeo agora, mas você pode dar uma olhada. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? E aí vem aquela, pô, mas só tem exemplo doido, né? Assim é fácil, né? E nas pesquisas em administração, né? Então, assim, trazendo um pouco mais para a administração, a gente pode pensar o seguinte, que como aquele mesmo exemplo do tamanho da cidade, eu posso pensar em vez de cidade em empresa, quer dizer, às vezes tem variáveis que elas aumentam conforme aumenta o tamanho da empresa. Né? E quando eu relaciono duas variáveis que dependem do tamanho da empresa, eu vou achar uma correlação, por exemplo, aqui, a correlação entre x e y deu 1 ou próximo de 1. Mas pode ser que, não, na verdade, elas não tenham relação direta entre elas. Pode ser que as duas sejam efeitos apenas do tamanho da empresa. Conforme a empresa fica maior, sei lá, um exemplo, tem mais reclamação, mais acidente, faturamento maior. Né? Então, tem que tomar um cuidado com isso. Então,
Esse é um dos motivos em vários estudos o pessoal fazer o controle do estudo pelo tamanho da empresa. Né? A outra questão é o tempo. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, as coisas podem ir melhorando ou piorando. Então, se eu correlacionar x e y, eu vou achar alguma correlação, por exemplo, negativa. Só que as duas, na verdade, não tem uma relação direta entre elas. É simplesmente um movimento ao longo do tempo. Quer dizer, ao longo do tempo, essa aqui melhorou, essa aqui diminuiu, sei lá. E não tem, assim, de fato, uma relação direta entre elas. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí quando você está trabalhando com dado em série temporal. Né? Bom, e aí, o que fica de lição para a gente? Né? Então, antes de calcular uma correlação, a primeira pergunta é essa: faz sentido correlacionar uma variável com a outra? Né? E se não faz sentido, para que eu vou fazer essa conta? Né? Há outras variáveis que influenciam as duas. Eu vou mostrar no próximo vídeo um exemplo, porque às vezes você tem uma terceira variável que ela influencia na relação do x e y, por exemplo. Tá? E a outra é a relação linear. Isso a gente já viu dois exemplos aí do quarteto de Anscombe e o outro com Titindemos. Né? Tá? Então, desse vídeo de agora, o que eu queria que vocês guardassem era isso: se faz sentido correlacionar uma variável com a outra e se existem outras variáveis que podem influenciar as duas ao mesmo tempo, né, que seriam causas comuns. É isso, bom estudo e vamos lá.